Oi, gente! Nós agora vamos começar a nossa terceira aula do curso online de Reiki. Para quem não me conhece, né, é a primeira aula que vocês vão ter comigo. Eu sou Renata Moon, mestre em Reiki, e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a postura do reikiano e como trabalhar as energias Reiki. Então, a primeira coisa que precisamos saber quando vamos trabalhar, né, a energia Reiki, que postura devemos adotar e como devemos trabalhar essa energia. Né? Um aluno iniciado em Reiki é conhecido como reikiano. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho mais para vocês conseguirem ver a apresentação. Então, o aluno iniciado Reiki, ele torna-se um reikiano, ou, como chamamos, um terapeuta reikiano. Esse reikiano, né, é a pessoa que já foi sintonizada na energia do reiki, já foi iniciada na energia do reiki, está apto a trabalhar com essa energia e aplicar essa energia em si mesmo ou nos outros, é sim considerado um terapeuta holístico, porque o reiki é considerado uma terapia holística. E o reikiano pode ser sim considerado um terapeuta holístico. Mas o terapeuta holístico, que deseja trabalhar com atendimento de outros seres, deve sempre estudar e principalmente praticar as técnicas aprendidas, seja com reiki ou com qualquer outra terapia. E é importante, se você quer ser um terapeuta, você ter um conhecimento maior na percepção, sobre a percepção comportamental dos seres humanos e na sua saúde integral. Né? O que é a saúde integral? É a saúde física, mental, espiritual, emocional. Nós, terapeutas holísticos, temos que conhecer o ser humano como um todo. Senão, não faz sentido. Eu trabalhar o emocional e não conseguir trabalhar, né, a parte espiritual, trabalhar a parte espiritual, não conseguir trabalhar a parte física. Então, a gente tem que ter isso bem claro, que quando a gente se torna um terapeuta reikiano ou um terapeuta holístico, a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre aprendendo e sempre se informando sobre qualquer prática ou ciência, ou qualquer conhecimento que podemos agregar no nosso trabalho, né, sobre o ser humano. A gente precisa encontrar, claro, né, o que é que a gente gosta, a nossa vertente, nosso segmento que a gente se adapta melhor, porque a gente tem uma gama de opções hoje em dia, né, relacionadas às terapias holísticas, mas a gente não pode partir do princípio que eu sei o reiki, então isso é o suficiente para que eu trate uma pessoa. Por exemplo, não faz sentido você trabalhar com reiki sem ter conhecimento sobre os chakras. Né? Não faz sentido você trabalhar o reiki sem ter um conhecimento mínimo sobre saúde física ou saúde emocional. Porque o reiki e os chakras estão relacionados à saúde física e emocional das pessoas. Apenas esse curso de reiki não torna um terapeuta qualificado para trabalhar questões profundas e nem fazer análise ou diagnósticos médicos, mas te torna apto a aplicar a técnica de nível 1 do reiki em si e em outras pessoas. Então, é sobre isso que estamos falando, né? A postura do reikiano. Um reikiano deve ter sempre com ele a noção de que ele não é um curador. Então, você vai aplicar reiki em alguém ou em si mesmo, você tem que ter a noção de que você não é, a pessoa que está, né, fazendo aquela cura no sentido de você ser o curador daquela pessoa. Porque, na verdade, quando aplicamos o reiki em alguém, a própria pessoa é o seu curador. A pessoa recebe aquela energia, na energia do reiki é uma energia apolar e inteligente de amor incondicional. Então, quando você aplica o reiki em si ou em outras pessoas, você é apenas um canal. Se vocês já viram aí as outras aulas que vem antes dessa, a gente aprendeu, né, sobre o que significa o rei e o ki. Então, o canal, né, que somos nós reikianos,
nós recebemos essa energia rei, passamos ela pela imposição das mãos e transmitimos ela para que a própria pessoa, o próprio receptor, receba essa energia e o eu superior dele use essa energia da maneira que for mais adequada para que o ki dele seja alinhado. Então, nós somos apenas canais de transmissão dessa energia que vem do universo, né? Então, o reikiano é um canal de cura que canaliza e emana a energia do universo. Nunca deve se achar superior a outro ser porque conhece a técnica reiki ou porque está em nível de aprendizado superior ao colega, porque não somos nós, né, os curadores. Isso não depende da gente. Se a pessoa vai curar com a energia que ela está recebendo ou não, é uma escolha dela, ou é um merecimento dela, é uma bênção dela, que os guias dela, o eu superior dela vão estar aptos a decidir isso, e também as escolhas dela, né? Então a gente deve sempre respeitar o livre-arbítrio. Aliás, esse é um dos pontos mais fortes que nós temos no Reiki, né? É impossível você trabalhar o Reiki sem respeitar o livre-arbítrio do outro, e essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente vai trabalhar o Reiki. Inclusive, não podemos nem aplicar o Reiki sem a permissão da pessoa, sem que ela está sabendo, né? O reikiano deve cuidar primeiro da sua saúde emocional, mental, espiritual e física para depois ajudar o outro. Não é necessário estar em estado de saúde perfeita para aplicar o reiki, mas é necessário estar apto para auxiliar o seu cliente. E sempre respeitar o livre-arbítrio. Então, sempre antes de aplicar o reiki, devemos, como canais dessa energia, perguntar se a pessoa deseja. Ah, mas Renata, eu acho que fulano está muito mal na vida, ele tem que ver, né? Geralmente nós vamos para esse princípio. Ele tem que ver umas verdades, então vou mandar uns reiki. Aí já tá errado, né, gente? Porque a gente não tem que fazer ninguém ver a verdade. Cada um vive a sua verdade, vive as suas escolhas, sendo verdadeiras ou não. E a gente tem que aplicar o amor incondicional e respeitar isso. Então, sempre antes de eu aplicar o reiki, eu tenho que perguntar, você deseja receber essa energia do reiki? No caso de uma pessoa, me chegam muitas perguntas, né? Não tem como perguntar a essa pessoa, por exemplo, um bebê, uma pessoa que está em coma, no hospital, pode receber o reiki? Pode. Só que aí como é que eu faço? Eu vou pedir autorização ao meu eu superior e que esse meu eu superior peça autorização ao eu superior de fulano de tal, vou dizer o nome dele todo completo, para que ele receba essa energia do reiki e a utilize quando achar necessário e devido para suas necessidades e cura. Ok? Então, nunca aplicar o reiki sem que a pessoa permita, sempre respeitar o livre-arbítrio, né? Renata, então, um dia que eu tiver, por exemplo, com uma gripe, com uma dor de cabeça, eu não posso aplicar o reiki, porque você está falando que eu devo primeiro cuidar da minha saúde. Não, pode, gente. Inclusive, é bom, sabe? Tô gripada, tô com uma dor de cabeça, tô com um mal-estar. É ótimo que você aplique o reiki no outro, sabendo que você é um canal. Então, não é a sua energia que está passando para a pessoa. Se você está aplicando um reiki em alguém e está se sentindo mal, e está se sentindo trocando energia com aquela pessoa, você está passando de maneira errada. Você está se pondo como curador e não como um canal, né? O canal apenas recebe e emite energia. Ela não troca energia e nem absorve energia daquela pessoa. Isso tem que estar muito firme, tá? Na hora de aplicar o reiki. Então, se você está gripada com uma dor de cabeça, uma dor na barriga, não sei, um mal-estar, é ótimo que você aplique reiki no outro, em outra pessoa, desde que a pessoa queira e permita, né? E você se põe apenas como canal para que vocês dois sejam curados. Então, pode. Agora, eu estou num momento turbulento da minha vida, não estou sabendo como é que eu vou atender um cliente, não só no reiki, né, em qualquer terapia. Sendo que eu não estou apto nem com a minha saúde emocional em dia. Então, eu devo procurar me curar primeiro, para que eu não confunda as minhas questões com as questões do meu cliente, tá, gente? Então, isso é muito importante. Não deixem que os seus problemas pessoais afetem, né, os seus atendimentos. A postura do reikiano
é o que nós estamos falando, né? Quando não se sentir preparado a orientar uma pessoa, fique atento. Não seja vaidoso. Às vezes as pessoas trazem para o consultório questões delas que esbarram com as nossas questões, e às vezes as nossas questões ainda não estão bem resolvidas para nós, né, internamente. Então a gente precisa pensar um pouco, será que eu consigo ajudar essa pessoa? Ou será que eu também não estou preparado para lidar ainda com essa questão, porque bate numa questão pessoal minha? Então, o que a gente tem que ser muito claro quando a gente é um terapeuta reikiano é a vaidade, é o ego, né? Até onde eu dou conta, eu preciso sempre me perguntar primeiro, eu dou conta de ajudar essa pessoa? Porque senão cai os dois no fundo do poço, né? Não é ajudado, ainda embola junto com a questão do outro. Aí fica os dois no fundo do poço. Então, não seja vaidoso, não deixa que seu ego fale mais alto do que você. Se você acha que não é capaz, vai estudar mais, vai aprender mais, vai se orientar, ou vai indicar, vai se curar, ou vai indicar essa pessoa a outro profissional. Né? Se você sabe que ela precisa de uma cura da medicina tradicional, indica ela, né? Porque o Reiki, ele não substitui a medicina tradicional. A gente pode fazer, né, um paralelo entre o Reiki e a medicina, mas a pessoa não pode deixar de fazer o tratamento médico dela. Então, se eu vejo que a pessoa precisa de um tratamento médico, um tratamento psicológico, eu tenho, né, como obrigação, como terapeuta, encaminhar ela para o profissional, né, que esteja mais apto a tratar as questões dela. Ou, né, aquilo ali bate com uma questão minha ou com uma técnica que eu não domino, eu tenho que indicar ela para outro profissional da área holística. Ou ela me traz uma questão que eu não estou muito certo de como lidar. Eu posso pedir ajuda ao meu mestre, né? Então tenham sempre contato aí com os mestres de vocês, com os colegas, né, do Reiki, que isso ajuda bastante. Tá bom, gente? Então até a próxima aula.